Como fechar no azul? Esse é o tema desse vídeo de hoje, simples e direto. Parece até fácil, né, falar, mas vamos mostrar para vocês aí uma dica excelente, uma técnica excelente para vocês sempre estarem com o orçamento aí azul no final do mês, tá certo? Fica ligado em mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, acredito que esse é um tema que todo mundo se interessa, porque na verdade a maioria dos casais das famílias aqui no Brasil gasta mais do que deve, ou seja, o que a conta não fecha no final do mês, né? E obviamente muito disso tem a ver com a parte comportamental e não se engane, não tem nada a ver com a renda da casa, né? Porque sua renda, o seu estilo de vida tem que ser proporcional à sua renda. Se você quer ter um estilo de vida um pouquinho mais elevado, você vai precisar trabalhar mais para ganhar mais e assim você ir adaptando o seu estilo de vida de acordo aí com os seus ganhos, né? Os ganhos do casal. Mais uma vez, receita da casa, a gente fala em todos os vídeos aqui. Receita da casa é o quê? Soma do salário dos membros do casal. Não o salário meu ou o salário seu. É o nosso salário, a nossa renda. Mas vamos lá para a parte mais importante aqui. Bom, uma das técnicas muito utilizadas, porque mexe até um pouquinho com o nosso comportamental, é, obviamente, você tem que controlar os seus gastos, né? Então, a primeira coisa aqui é determinar os seus custos fixos. Vocês vão pegar o seu custo fixo. O que é custo fixo, como a gente fala? É o famoso o que eu preciso para viver, o que nós precisamos para viver. Basicamente, aqui eu vou listar rapidamente, pode faltar alguma coisa, porque depende do seu estilo de vida, como a sua vida é organizada. Vamos lá. Aluguel, prestação de carro, prestação da escola do seu filho, alimentação, porque afinal ninguém fica sem um lugar para morar, né? Ninguém fica também, transporte é uma coisa que a gente tem que gastar na maioria das vezes. Se isso não for o seu caso, não tem veículo, anda só com transporte de aplicativo, tudo bem, mas é um custo ali fixo que você tem. Ele varia o valor, mas ele é fixo, você vai ter que gastar para ir para o trabalho, para buscar o filho na escola, enfim. São custos que a gente não tem como se livrar deles, certo? Então você vai determinar esses custos aí, né? Quais são os mínimos que você precisa para sobreviver, junto com a sua esposa, com o seu marido. E aí vai acontecer o quê? Vamos agora controlar isso, né? Porque é muito fácil a gente fazer o orçamento doméstico, né? Fazer o orçamento doméstico até é uma tarefa relativamente simples, porém o difícil é fazer o quê? O planejado ser igual ao executado. Vamos lá então. A técnica, né, mais simples, aí você pode utilizar o que você quiser. Papel, caderno, planilha no computador, app, enfim, o que você achar mais fácil para você. Então vamos lá pegar, vamos supor que a gente vai usar uma planilha, né? A gente vai pegar, vai o quê? Dividir o mês em 4 semanas, né? Afinal tem meses que tem 5 e tal, mas vamos pegar uma média aí, os meses tem 4 semanas. Você vai chegar segunda-feira e vai começar o quê? A anotar os gastos. Na segunda-feira, independente se for no débito, ou seja, um Pix, uma transferência, um cartão no débito ou no crédito. Vocês vão anotar todas as despesas que foram gastas naquela semana, inclusive as despesas fixas, certo? Chegou segunda-feira, começa no domingo ou na segunda, né? Passou 7 dias, você vai fazer o quê? E olhar quanto já foi gasto nessa semana, né? E vamos supor que o salário de vocês, a renda familiar, for 10 mil reais, né? Vamos pegar um número redondo aqui. E você na primeira semana ali, você gastou 5 mil reais. Então já vai ter lá numa célula da sua planilha, já vai estar subtraído ali 5 mil reais. Então você tem o que de saldo? 5 mil reais, certo? Então começou a segunda semana, começa o mesmo processo de sempre. Anotar tudo, gastou, chega no final do dia, vai lá na planilha, não precisa nem categorizar nesse momento. Depois você vai precisar para saber o que você gastou, que tipo de gasto é, mas nós vamos dar um exemplo aqui somente para você fechar no azul. Então você chegou na segunda semana, vai lá. Gastei com cinema, paguei também a prestação da escola do filho, enfim, segunda semana anotou. Chegou no final da segunda semana, na outro domingo ou segunda-feira, vocês vão olhar lá na planilha e ver, olha, agora foi mais 2 mil reais, então, ou seja, já temos aí só 3 mil reais para gastar, gastamos 7 mil já, terceira semana. E assim vocês vão controlando. O que isso é importante? Você olhando toda segunda-feira qual que é o que falta para chegar aí no batente de vocês, ou seja, para chegar num total, vocês têm noção, principalmente se vocês vão poder gastar com os gastos mais supérfluos, com os gastos variáveis, os gastos que determinam o estilo de vida, né? Se é o que? Aquela pizza do final de semana, aquela ida à praia,
ou aquela participação num evento, no teatro, enfim, aqueles gastos de lazer normalmente, aqueles gastos que a gente se perde, né? Na verdade, muita gente se perde o quê? São os gastos de lazer, né? As compras, né? De vestuário, são os gastos que você consegue controlar mais, que você não é obrigado a gastar todos os meses, mas mesmo assim é o calcanhar de Aquiles de qualquer família, são os gastos variáveis, ou seja, aqueles que você consegue até cortar, mas muitas vezes não quer, certo? Então você desse jeito, monitorando semana após semana, você sabe se você vai conseguir fechar no azul ou não. E se mesmo assim você olhar para aquele número, vou viajar esse final de semana, mas eu sei que o orçamento dessa viagem vai ser mais ou menos aí R$1.000. Faltam simplesmente 3.000 aí na terceira semana para mim gastar. E ainda falta pagar a conta de água, de luz, enfim. Você vai ter que monitorar isso. Será que é o momento da gente gastar esses R$1.000 nessa viagem esse final de semana? Vamos esperar mais um pouco? Então, essa técnica de monitorar semana após semana é uma técnica muito simples, né? Mas que muita gente tem dificuldade de fazer justamente por causa do comportamental. Então essa foi a mensagem no vídeo de hoje, uma técnica simples para vocês sempre estarem fechando no azul, tá certo? Eu fico por aqui e até a próxima.